Graça e paz, boa noite. Série dos encontros com Jesus, falamos semana passada o encontro de Jesus com o paralítico e os amigos. E hoje, continuando a série, vamos falar de um encontro também diferenciado, o Senhor Jesus Cristo com os pescadores e a transformação que aconteceu na vida daqueles homens. Para tanto, abra sua Bíblia, Lucas no capítulo 5, os versículos de 1 a 11. Mesmo sentado como você está, Lucas 5, de 1 a 11, diz assim: certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que haviam feito, espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando ele os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Em abril de 1978, o barco pesqueiro Fluma, ele bateu o recorde de pesca, pescando uma grande quantidade de peixes de uma só vez. Isso ficou registrado lá no Guinness Book, e aquele barco ele conseguiu pescar algumas centenas de toneladas de peixes. Fazendo uma pesquisa essa semana, o maior barco de pesca que existe hoje é o Novo Airinos, que é um barco da Espanha. Ele tem 5 anos que ele foi então colocado em águas, e ele então é o maior barco e aquele que tem o melhor equipamento, e ele consegue armazenar 360 toneladas de peixes, não pescadas de uma só vez, mas eles vão pescando e eles armazenam e já processam o peixe mesmo dentro do barco, e quando chegam a um porto já está tudo organizado, limpo, tratado, e dessa maneira nós temos esse avanço da tecnologia. Quando nós olhamos essas duas situações, aquele que ficou registrado no Guinness Book, que eu não sei se já foi batido, ou mesmo esse barco atual com 360 toneladas, a gente olha e vai dizer assim: poxa, essa é uma pesca maravilhosa dos nossos dias, porque um barco de uma só vez pescando toneladas de peixes, e quando alguém faz uma comparação, a comparação sempre é injusta. E se alguém quiser comparar a pesca do Fluma, que ficou registrada no Guinness Book, com a pesca do Mar da Galileia, de Jesus, alguém pode dizer assim: essa aqui é que foi maravilhosa. Mas quando a gente para pensar nos dois eventos, a gente vai entender que a pesca do Mar da Galileia, do lago de Genezaré, de Jesus com os futuros discípulos, aquela sim é que foi maravilhosa, e ela continua sendo maravilhosa, e ela vai continuar sendo maravilhosa. Dizendo isso, para pensar o seguinte: se a gente faz a comparação, a gente vai entender que o barco pesqueiro Fluma, ele tinha sonar. Se fosse nos nossos dias, o Airinos deve ter GPS, sonar, radar, capaz de detectar os cardumes, uma grande quantidade de peixes, para já ir na boa, né? Já vai na certeza. O barquinho lá do Mar da Galileia não tinha radar, não tinha sonar, mas tinha a presença do Senhor Jesus.
Quando a gente compara o barco pesqueiro Fluma, ele tinha um motor de proa, motor de popa, que dava uma força motriz para que ele pudesse imprimir uma velocidade e abrir uma rede quilométrica e cercar grandes cardumes. A força motriz do barco lá do Mar da Galileia era a força dos braços dos discípulos, porque era um barco a remo. E nós observamos que essa rede quilométrica podia então cercar um grande cardume do barco pesqueiro Fluma, mas a rede que estava no barco do Mar da Galileia era uma rede que os homens jogavam com as próprias mãos para pescar o peixe. Olhando para esta situação, a gente vai entender que a pesca maravilhosa do Mar da Galileia, ela foi, ela continua sendo maravilhosa, mas isso por causa da presença do Senhor Jesus no barco. O mais importante de tudo isso é a presença do Senhor Jesus Cristo. Nós temos projetos em nossas vidas, nós temos objetivos pessoais, nós temos objetivos familiares, você tem pensamento para os seus filhos, você tem projetos para, quem sabe aí, a casa própria se não tem, o carro do ano se não tem, uma viagem dos sonhos, você tem projetos familiares, você tem projetos coletivos. Nós observamos aqui projetos coletivos que o irmão acabou de alistar, que a igreja está sonhando com algumas coisas e trabalhando para alcançar estas coisas. Mas a diferença toda é que o êxito acontece quando Jesus está participando dos nossos projetos, quando Jesus está presente na nossa vida, quando a orientação dele é determinante. Cantamos um cântico aqui, e eu disse ao pastor Rafael e ao irmão Vanderlei, pesado. Difícil cantar aquela estrofe. Eu abro mão do quê? Ajuda aí, ministro. Estava na transparência lá, eu não vou recordar. É isso, mas tem uma frasezinha antes. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. A gente às vezes mente aqui no culto, né? Que a gente canta isso, mas quando a gente vai para a prática, a gente quer ter o controle, a gente quer tomar a decisão, e quando Deus interfere, a gente reclama com Ele, e às vezes a gente se rebela, a gente desobedece. A presença de Jesus no barco e a obediência ao que Ele orienta é determinante na vida. Quando a gente olha o texto, é algo interessante, porque os discípulos, eles eram homens pescadores experientes, experimentados naquele mar da Galileia, o lago de Genezaré. Eles tinham acabado de chegar de uma noite toda de tentativa de pescaria. E certamente eles estavam frustrados. Certamente eles estavam, se não frustrados, no mínimo tristes. Pescador que vai pescar e volta sem peixe, ele volta triste. É ou não é? Alguns passam na peixaria para comprar o peixe, para dizer para a mulher, olha, mulher, consegui, né? Tem gente que engana. Tem muita história de pescador. Mas quando o pescador vai para uma empreitada dessa, ele não consegue, ele volta no mínimo triste, frustrado. Eu não sou pescador, gosto de pescar, para mim é uma terapia. Algumas situações eu tive êxito, como aconteceu no Senegal, e eu pesquei 17 peixes lá do outro lado do Atlântico com a equipe de radicais e comemos a 1 hora lá em Dakar. A nossa missionária preparou peixe frito com farinha e café preto, Melita Seloabic, diga amém. Quem gosta desse mix, peixe com farinha e café preto, sabe do que eu estou falando. Mas numa outra oportunidade eu fui fazer conferência em Porto Primavera. Primavera, a última cidade de São Paulo, tem a represa e tem a hidrelétrica de Primavera e Porto Rosana. São 2 hidrelétricas lá da Central de Energia Elétrica de São Paulo. E acaba a cidade e cai no Rio Paraná. E aí, depois de fazer a conferência, uma pessoa da cidade, um médico, ele esteve na conferência e ele disse assim, olha, o pastor vai pescar na segunda-feira. E ele preparou tudo. Maia tinha uma lancha com motor e tinha lá isca bonitinha, com flutuante, com luzinha, tantas coisas. Tinha lanchinho,
Tinha gente até para colocar a isca viva também no anzol para mim, que eu não tenho prática. Tudo certo. Gente, eu não peguei nenhum baiacu. De 8h30 da manhã, no sol, irmã Eliane, e ali até 3 horas da tarde, o lanchinho estava bom, mas não peguei nenhum baiacu. Quem conhece baiacu? Aquele peixe que você faz uma cócegas nele aqui, ele fica inchado. Os japoneses conseguem tratar, mas ele é venenoso. Os japoneses têm o baiacu como uma especiaria, mas a gente não tem. A gente pesca e joga fora. Nenhum baiacu. Olha, veio bota, veio galho de árvore, veio enrosco, veio tudo. Mas eu não pesquei nenhum peixe. Então são experiências que a gente traduz para a nossa vida. Os teus planos, os teus objetivos de vida estão sendo plenamente atingidos? Ou você está vivendo um momento, ou a sua vida caminha na direção daqueles que vivem frustrados, porque as coisas não dão certo, porque não conseguiu fazer aquela faculdade que sonhou, e pessoas que não conseguiram o emprego que tanto trabalharam, e a faculdade veio o diploma, mas não teve o reconhecimento também. Tantas situações. Pessoas que vivem frustradas porque não estão obtendo o êxito nos seus empreendimentos de vida. E nesta noite esse texto quer ensinar você a ter plena e completa realização nos teus projetos de vida. Nós vamos aprender nessa noite a pescar de maneira maravilhosa. E quando a gente falar de pescaria, pensa nos teus projetos, pensa na tua vida. Pensa em se colocar diante de Deus dizendo assim: Deus, eu quero viver uma vida vitoriosa, amém? Eu quero viver uma vida triunfante, a vida abundante. E dessa maneira a gente quer aprender nessa noite com esse texto, aprendendo a pescar de maneira maravilhosa. O primeiro destaque que eu quero fazer é que se nós queremos pescar de maneira maravilhosa, obtendo êxito e vitória na nossa caminhada de vida, nós temos que estar presentes onde os peixes estão. É difícil o pescador que pesca à distância. É preciso a aproximação. Como disse, você e eu, todos nós temos objetivos pessoais, particulares, familiares e coletivos. E esse ponto vai tratar da questão coletiva. Por quê? Porque esta igreja quer, como corpo de Cristo, crescer. Amém? Vocês já estão pensando num outro local? Já está fazendo parte da oração, dos planos? Esse local, estou percebendo que ele já está no seu limite. E isso envolve crescimento da igreja. E quando a gente fala de crescimento da igreja, a gente fala de gente se convertendo, a gente fala de gente sendo discipulada. A igreja batizou há poucos dias. Esse crescimento é vital, é necessário, porque nós entendemos que tem muita gente para se converter em Cuiabá. Tem ou não tem? E pode ser que você tenha pessoas dentro da sua casa, da sua família, que ainda não se converteram, e amigos seus, e familiares um pouco distantes, e você tem que também pescá-los, para que eles sejam transformados pelo Senhor Jesus Cristo e possam desfrutar da vida abundante, da vida maravilhosa que só o Senhor Jesus pode conceder. Mas é preciso estar presente onde os peixes estão. Olha só a cena. E agora imaginando, né, Rafael, novamente. Os discípulos tentam pescar a noite toda, não conseguem nada, e eles estão à margem, os outros barcos também, e eles estão lavando as redes. Nós poderíamos dizer que, num certo momento, até consertando as redes, tirando alguma coisa que não era peixe da rede, que veio junto. Eles estão ali preparando tudo para que, no momento seguinte, pudessem ter uma outra empreitada, quem sabe na madrugada seguinte. E eles estão ali, certamente com essa tristeza ou decepção, ou tentando justificar: o mar hoje não estava para peixe. Mas eu fico imaginando que o texto diz que eram barcos, e de repente o barco deles eles não conseguiram, mas o outro barco estava lá falando: olha o que nós pegamos. E o outro, e eles compartilham essas informações. E o texto vai dizer que Jesus se aproxima do barco e a multidão o apertava. Eu imagino Jesus quase caindo dentro d'água. Porque o texto diz que a multidão apertava Jesus porque queria ouvi-lo. E Jesus então sobe no barco e pede a Simão: afasta um pouco da margem. E Jesus fica dentro do barco, falando à multidão em terra. E Jesus usa aquele barco como púlpito
Na minha imaginação, eu imagino Jesus sentado na proa e os dois pés balançando assim e falando sentado aquelas pessoas ali. Inteligente o Senhor Jesus Cristo, porque ele se colocando dentro do barco, ele estava atrás de si com uma massa de água que o favorecia como uma caixa amplificadora do som. E assim ele podia falar à multidão e todos podiam ouvir, porque ele estava bem posicionado. E ele estando ali, conversando com aquelas pessoas ali, com os discípulos, e depois que ele termina o sermão, ele diz assim a Simão: faze-te ao mar alto. Fazer-se ao mar alto. Ou em outra versão, faze-te ao largo. Jesus está dizendo, vá para as águas profundas. Saia da margem. Margem é local para nós de segurança. Margem é um local para nós de atracadouro. Existem momentos que a pescaria vai ver na hora que você arriscar, na hora que você provar a Deus, na hora que você exercitar a sua fé. E Jesus está dizendo, faze-te ao largo. Ou seja, vá às águas profundas e lancem as redes para pescar. O que Jesus estava querendo dizer para aqueles homens é que eles tinham que estar presentes onde os peixes estão. Eu me lembro que, falei isso até no acampamento, que um casal de missionários lá da Finlândia, eles trabalhavam no Vietnã, e o Vietnã do Norte, principalmente comunista, hoje o Vietnã está unificado, mas a concentração comunista no Norte, perseguição, porque não pode pregar o Evangelho, e aquele casal de missionários com muita dificuldade de falar de Jesus, e de repente iniciou-se um êxodo de vietnamitas para trabalhar na Malásia por causa do crescimento econômico, e a Malásia, Kuala Lumpur, se tornou o motor econômico do sudeste da Ásia, os tigres asiáticos, sendo que a Malásia é uma república muçulmana e a lei muçulmana, a Sharia lá, diz que é proibido pregar para o malê, para o habitante da Malásia natural da terra. Mas para outras etnias que vivem lá, que têm a cidadania da Malásia, mas têm outro background, que são indianos da Malásia, que são chineses da Malásia e de outras nações ali, 35% da população você pode pregar. E o casal que queria atender e atingir os vietnamitas disse assim, bom, aqui a gente não pode pregar, mas lá na Malásia a gente vai poder pregar para os vietnamitas. E o êxodo que aconteceu levou para a Malásia perto de 150 mil norte-vietnamitas num período de 5 a 6 anos. O casal se muda para lá. Eles não deixaram de atender o chamado aos vietnamitas, porque a questão não é somente geográfica, a questão é de concentração, de povo, de etnia. E nessa situação eles começaram a pregar o evangelho na Malásia, o evangelho foi prosperando, outros missionários chegaram e começou-se um movimento de igrejas vietnamitas, e depois disso, num período igual de 5 a 6 anos, 25 mil vietnamitas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Porque eles resolveram ousar e estar presente onde os peixes estão. Ronaldo Lidório é um case interessante, um missiólogo brasileiro, presbiteriano, antropólogo, linguista, formado em missiologia, preletor de missões dos mais apreciados por todo o Brasil, e ele trabalhou na África entre os cocombas, e ele traduziu em tempo recorde o Novo Testamento para a etnia dos cocombas, para o idioma dos cocombas. Em 11 anos ele fez a tradução do Novo Testamento, e entregou a tradução do Novo Testamento, e resolveu retornar ao Brasil. E quando chegou ao Brasil, ele falou assim, bom, eu agora quero chegar onde ninguém chegou. Dentro do Brasil eu quero pregar, eu quero ir onde os peixes estão, onde ninguém chegou. E eu quero atingir os índios. Ele fez um mapeamento, pegou as estatísticas, pesquisou e ele entendeu o seguinte, no Alto Amazonas, identificou etnias e uma etnia principal,
Não havia informação que alguém tinha chegado lá para pregar o evangelho, falar de Jesus, e ele falou, então é lá que eu vou. E preparou o Rafael uma viagem de reconhecimento. Pegou bota de campanha, mochila, GPS, celular, notebook, era na época que não tinha ainda o tablet, e aí ele se preparou com dinheiro, e pegou um avião, desceu em Manaus, depois de Manaus pegou um outro avião, desceu em Tefé. Quem conhece lá sabe que Tefé é meio de caminho. E depois de Tefé, no rio Amazonas, ele subiu vários dias de barco, dormindo em rede, chegou numa localidade que não tem, e pegou uma voadeira, e de uma voadeira batendo costela em cima do rio, chegou num vilarejo que não tem nem no mapa. E contratou um índio guia, o índio tinha 1,5 metro. E ele contratou o índio guia e falou assim, mostrou um mapa da região e disse assim, moço, eu quero que o senhor me leve nesse local, e colocou o dedo no mapa. O índio, quando olhou, falou, o senhor quer ir ali? Falou, é. O índio falou, é longe. O índio não tinha noção do avião até Manaus, Manaus até Tefé, barco, voadeira. Da onde ele já estava, até onde ele queria ir, o índio falou, é longe. 3 dias andando no meio do mato. Ele falou, tudo bem, vamos embora. Primeiro dia, alguns momentos, o índio tinha que abrir uma picada e com um facão ali, tirando a vegetação para poder passar. E não é muito ecológico, mas é o caso, né? E aí, depois de caminhar o dia inteiro, o índio falou, vamos dormir aqui. Abriu uma clareira, colocou 2 redes, fizeram uma refeição rápida, e aí deitaram na rede para dormir. Isso era o primeiro dia. 10 horas da noite, o índio levanta da rede, e olha assim dentro do mato, aí olha do outro lado, e olha, ele cercou o local, olhando dentro do mato, voltou para dormir. Meia-noite ele levanta e faz o mesmo procedimento. 1h30 da manhã de novo, 3h15 novamente. E quando chegou de manhã, o Lidório falou, moço, o senhor não dormiu não, né? Falou, dormi? Dormiu mesmo? Dormi bem, missionário, dormi bem. Mas o senhor levantava de quando em quando, eu vi várias vezes, o senhor levantava e ficava olhando no meio do mato, o que aconteceu? O índio ficou envergonhado e falou assim, sabe o que é? É que eu tenho medo de onça. Aí o Lidório falou, bom, se esse cara mateiro, guia índio, mora aqui, se ele tem medo de onça, é para eu ter também, né? Então diz que a partir daquele momento ele começou a ficar. Isso foi o primeiro dia. No terceiro dia, nesse contexto, eles chegaram na aldeia. E havia lá um agrupamento de ocas. E uma região central naquela aldeia. Aí ele viu que os índios estavam correndo para lá e para cá, preparando tudo. Parecia que ia ter um evento, uma festa. Eles fizeram uma saudação na chegada. E de repente tinha um índio lá que era o líder. E ele estava limpando, arrumando um negócio lá. E o Lidório chegou com o índio e perguntou assim, ô moço, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Vai ter alguma festa aqui? E o índio virou para ele e falou assim, vai ter sim, vai ter culto. Ele falou, culto? Porque a informação é que eles não tinham recebido o evangelho, ninguém chegou lá, e ele queria ser o primeiro. Ele falou culto, ele falou, mas vem cá, é culto de evangélico, de crente? Ele falou, é culto de evangelho de crentes mesmo, aqui todo mundo é crente, o senhor está convidado também. E ele falou, mas todo mundo aqui é convertido? Ele falou, aqui todo mundo já se converteu. E aí o Lidório foi fazendo perguntas, e ele disse que Deus foi só batendo nele, né? Deus tem a maneira de dar as chicotadas na gente. E ele falou assim, mas moço, quem pregou o evangelho? Quem veio aqui? Quem trouxe o evangelho para vocês aqui? O índio naturalmente virou para ele, foi seu João. Seu João, quem é seu João? Seu João é pescador. Pescador, onde é que eu encontro ele? Ele é pescador, ele mora num flutuante na beira do rio. O senhor vai nessa direção, caminha aqui 4 quilômetros, e o senhor vai encontrar o seu João num flutuante lá, é lá que ele mora. O Lidório saiu mais do que depressa com o índio guia com ele, o coração acelerado, ele queria conhecer quem é esse homem que foi lá e pregou o evangelho. E quando ele chegou no flutuante, ele disse que, e eu tenho os direitos autorais para contar isso, o Lidório pessoalmente já me deu esses direitos autorais, eu já ouvi o Lidório contando umas 4 vezes, e ele conta que quando ele entrou no flutuante, havia um fogão a lenha, algumas redes penduradas, não havia uma mobília sofisticada, havia uma cadeira quebrada, ele faz questão de frisar que havia uma cadeira quebrada,
E o seu João estava sentado, encostado na parede, não tinha parabólica, não tinha freezer, não tinha micro-ondas, não tinha TV de plasma, mas naquela casa, naquele flutuante, tinha a palavra do Senhor. O seu João estava sentado lendo a Bíblia. E aí, quando ele chegou lá, e ele falou então com o seu João, e se identificou, seu João deu um pulo. E o seu João deu um pulo, e correu na janela, e gritou: Maria, vem correndo, e traz as crianças, que chegou o missionário de verdade. Porque ele, seu João, não se achava missionário. E aí começa a conversar, de repente entra Maria com 4 crianças, olhando como se fosse um anjo, um ET, e está lá o missionário de verdade, e ele conta que ele foi fazendo perguntas e Deus foi dando chicotada nele. E ele falou: seu João, que bom, mas o senhor veio morar aqui tão longe, como é que o senhor chegou aqui tão longe, seu João? E seu João falou: olha, missionário, eu sou pescador, e lá embaixo o rio foi secando, o peixe foi acabando, eu vim subindo, cheguei até aqui. É mesmo, seu João, o senhor veio longe, né? É, mas seu João, o senhor falou de Jesus para esse povo. Ele falou: missionário, é a coisa mais natural, porque eu sou crente da Assembleia de Deus, e eu aprendi que coisa boa a gente tem que falar. Jesus é bom para mim, eu falo de Jesus para o índio converte. Nessa simplicidade. E o Lidório falou que ele estava emocionado, e ele então foi valorizar o trabalho do seu João, e ele falou assim: seu João, o senhor fez um grande trabalho, o senhor já plantou uma igreja aqui. Ele falou: uma não, 5, aqui. E ele mostrou que ele já tinha atingido 5 aldeias no entorno, levando a mensagem do Evangelho. Mas ele não se achava missionário. Lidório conta que aquele homem simples, semi-analfabeto, já tinha feito uma obra missiológica, missionária, que muitos missionários com excelente formação não conseguiram fazer. E aí ele falou: eu podia ter ficado calado, continuei e apanhei mais. Ele olhou para as crianças e ele falou: seu João, que futuro que o senhor vai dar para as suas crianças, seu João? Seu João, não tem escola aqui. Seu João, se uma criança dessa adoece, às vezes, dependendo da doença, não dá tempo nem de chegar no hospital. Seu João, que futuro que o senhor vai dar para essas crianças, seu João? Aí seu João deu um sorrisinho para ele assim e falou: missionário, não estou preocupado não. Aquilo que é mais importante, aquilo que é o melhor que pode acontecer na vida de um ser humano, os meus filhos já têm, porque eles já se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Não estou dizendo que você não deve acompanhar os seus filhos e colocá-lo num curso de inglês. Não estou dizendo que os seus filhos não devem fazer computação e ter acesso à tecnologia, e você sonhar e poupar dinheiro para a futura faculdade. Todas as preocupações paternas e maternas com a preparação dos filhos para a sociedade são legítimas. Mas o mais importante, a função e a missão de pai e mãe, é preparar os filhos para a eternidade. E nem sempre em nossas igrejas os pais preparam os filhos para a eternidade. Preparam para o mercado de trabalho, preparam para dar certo na vida terrena, mas não preparam para a eternidade. E tem pai e mãe que transfere para a igreja, transfere para o pastor Carlos, transfere para a irmã que cuida do culto infantil. A primeira mensagem que as crianças devem ouvir da salvação do Senhor Jesus Cristo deve vir da referência, é pai, é mãe. E essa mensagem, ela é pregada com a vida, no exemplo, dentro de casa, nos testemunhos, naquilo que a criança observa. Ensina o menino no caminho em que deva andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Mas isso só aconteceu lá com Lidório, porque ele estava presente onde os peixes estão. Perguntaram, Maia, ao Billy Graham, qual a melhor estratégia de evangelismo do terceiro milênio. Billy Graham, o maior evangelista do nosso tempo atual, ele não foi o maior pregador, e eu costumo dizer que o maior pregador de todos os tempos foi o Senhor Jesus, ainda que seja hors concours, mas Billy Graham foi o homem que em vida falou para o maior número de pessoas
em toda a sua vida. Ele vem daqueles momentos das grandes concentrações evangelísticas nos estádios de futebol, com o advento da rádio e da TV, e por isso ele pôde pregar no mundo todo. E agora, já velhinho, perguntaram para ele: Billy Graham, qual a melhor estratégia de evangelismo do terceiro milênio? E ele falou: one to one, face to face, um a um, face a face. O que ele estava querendo dizer é que nos nossos tempos não é mais aquele evangelismo dos estádios, das massas. Pode até acontecer, das concentrações nas praças. Eu sei que alguns aqui participaram, como eu também, da igreja se reunir para um culto evangelístico na rua, na praça. Não estou condenando que isso não deva acontecer, mas ele disse que a melhor estratégia do nosso tempo é você falar de Jesus para as pessoas que você convive todos os dias, dentro de casa, no seu trabalho, desenvolvendo amizade, dando o seu testemunho e falando de Jesus com a própria vida. Para deixar clara a sua comparação, ele falou assim: evangelismo de massa é como se de uma plataforma enchêssemos toda essa frente com garrafas vazias. Imagina comigo, pegar aqui centenas de garrafas vazias e colocar aqui, e aqui de cima com uma mangueira, espirrar água para encher as garrafas. Pergunto para vocês, vai cair água dentro das garrafas, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim, sim. Agora, qual a quantidade de água que vai cair dentro de cada uma das garrafas? A gente não sabe. Dependendo da pontaria de quem estiver pilotando, pode cair mais, pode cair menos. E Billy Graham comparou que o evangelismo das massas, das grandes concentrações, é como se você com uma mangueira espirrasse água à distância para atingir aquela multidão. Por outro lado, o discipulado, o evangelismo um a um, é você pegar essa mesma mangueira, aproximar o máximo possível de cada garrafa e encher a garrafa plenamente, uma a uma. Amém? Quantas pessoas você já ganhou para Jesus esse ano? Ah, pastor, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Mas a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Outra justificativa: ah, mas eu não tenho o dom de evangelista. Tem gente que fala fácil, né? E tem outros que pelo estilo de vida não conseguem argumentar, conversar de maneira mais assim eficaz, podemos dizer. Mas na verdade o que a gente está dizendo não é que você tenha que subir num caixote e pregar um sermão homilético de 3 pontos com as aplicações todas. Mas é você exercer influência com pessoas que você convive, dando o seu testemunho, demonstrando que você é diferente e de alguma forma levando o evangelho a estas pessoas. Nós já estamos em junho e eu não quero lançar um peso para você, mas no mínimo, nessa noite você deve perguntar: Senhor, como que a minha vida pode exercer influência para que alguém se converta a Jesus? Como é que eu posso trazer alguém aos pés do Senhor? Como é que eu posso ser uma ferramenta para que eles ouçam a Tua palavra e também sejam transformados como o Senhor transformou a minha vida? Essas perguntas você precisa fazer. E aí você se prepara para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Pastor Edson Queiroz, o tempo está indo embora, né? Pastor Edson Queiroz, PIB de Santo André, um homem com visão missionária, ele evangeliza, ele já viajou o mundo todo, e ele leva a sua igreja a evangelizar, e ele estava desafiando a igreja para que deveriam pregar o evangelho, e ele pega as 4 leis espirituais. Quem já viu aquele folheto, as 4 leis espirituais? E ele chega no culto domingo à noite, irmão Vanderlei, distribui 4 leis espirituais para todo mundo dentro da igreja, 1.500 pessoas, e ele fala assim: agora vamos treinar, pega aí, primeiro ponto. E o sermão é ensinar a igreja a evangelizar. Aí ele: agora vamos orar. Então você sai, essa semana, passa esses ensinamentos com alguém na semana e ora para que o Espírito Santo toque e a pessoa se converta. O sermão é esse. E a igreja sai para evangelizar. E ele contou que depois de uma empreitada dessa, que ele desafiou a igreja e falou da responsabilidade, chegou um jovem, acabou o culto e falou: pastor, eu entendo que é uma responsabilidade, mas eu não consigo falar, pastor, trava tudo, dá um branco. E ele falou assim: jovem, você crê que Deus pode usar você para evangelizar? Creio.
Você quer que eu ore para que Deus te dê uma oportunidade? Coloque uma pessoa no teu caminho para você evangelizar? Quero, pastor. Então abaixa a cabeça, jovem. Aí pôs a mão na cabeça dele e falou: Senhor, dá uma oportunidade para esse jovem. Ele tem amor pelo Senhor e ele quer uma oportunidade. Coloca alguém e usa, destrava a boca dele, Senhor. Tira todo o branco, dá discernimento. E quem conhece o Edson sabe que ele é assim. E o menino foi embora para casa. E quando ele foi, falou: puxa vida, agora tem que ficar atento. O pastor orou, né? Ele ia pegar um ônibus em Santo André. Aí chegou no ponto de ônibus e falou assim: tô livre, né? Não tem ninguém. Então não tinha responsabilidade com ninguém. Aí veio o ônibus, aí ele parou o ônibus, né? Quando ele parou o ônibus, que ele entrou, ele viu que não tinha nenhum passageiro. Ele falou: ufa, que bom, não tem nenhum passageiro. Não vou fazer com o cobrador, né? E não vou fazer com o motorista, eles estão trabalhando. Passou para frente a roleta. Depois de 3 fileiras de cadeiras, ele se sentou na janela do lado da calçada e foi, né? Depois de 2 pontos, alguém deu um sinal, um outro jovem, e ele olhou e falou assim: Senhor, será que é esse? O rapaz entrou, pagou, atravessou a roleta. Gente, alguém passa a roleta para a parte da frente do ônibus. Está todas as cadeiras vazias. Tem alguém na janelinha. Qual a possibilidade dessa pessoa sentar ao lado? Fala, gente. É 0. A pessoa vai para o outro lado, vai para uma outra janelinha. Mas aquele jovem foi e se sentou do lado dele. Aí ele falou: meu Deus, não é possível. E o camarada sentou, olhou para ele e falou: tudo bem? Ele falou: tudo bem. E olhou para frente, né? E começou a suar frio. E ele estava com a Bíblia. E a Bíblia estava no colo, estacionada. Aquele jovem sentou do lado dele e falou assim: que livro é esse? Ele: ai meu Deus, é a Bíblia. Posso ver? Pode. Ele deu a Bíblia para o rapaz. Quando o rapaz abriu a Bíblia, o que estava dentro da Bíblia? As 4 leis espirituais. E ele abriu e falou: e o que é isso aqui? Aí o jovem falou: é uma literatura que explica, e ele foi gaguejando com como é que alguém pode conhecer a Jesus e tal. É mesmo? Mas como é que é isso? E ele passou as 4 leis espirituais, e no final do folheto tinha lá aquele modelo de oração. E ele falou: se você quiser agora, você pode confessar a Jesus. E aquele jovem confessou a Jesus como Salvador naquele ônibus. Deus quer usar a tua vida. Você tem que estar disponível para Ele, você tem que abrir possibilidades, e mesmo que você seja travadinho, mesmo que você tenha limitações, e eu não estou condenando você, peça a Deus que lhe dê uma oportunidade, para que você sinta a alegria de que a tua vida, a tua influência, os teus dons e talentos conduzam alguém aos pés do Senhor Jesus Cristo. Caminhando no sermão, se nós estivermos presentes onde os peixes estão, mas também a pesca maravilhosa vai acontecer quando nossas ações são fruto da nossa confiança em Deus. Jesus diz para os discípulos, a Simão: faze-te ao largo, lança as redes para pescar. Simão, de maneira educada, na minha visão, ele, a princípio, fez Jesus entender uma situação. Ele falou assim: mestre, nós tentamos a noite toda, ou seja, o mar não está para peixe. Nós tentamos a noite toda, nada apanhamos, não conseguimos, mas debaixo, baseado, firmado na tua palavra, lançaremos as redes. Quando a gente olha esse evento, ele, Simão, ainda não era discípulo. O chamado vem depois da pescaria. E é tão interessante porque Jesus estava conhecendo ele ali a primeira vez. Pede o barco emprestado. Ele está lá, possivelmente triste, com os seus sócios ali, Tiago e João, filhos de Zebedeu.
E naquela situação eu fico imaginando a cena, eles lavando as redes e Jesus falando à multidão, e era um olho no peixe, um olho no gato, porque Jesus certamente falando algum ensinamento. E eu imagino eles conversando, ele falou, essa foi boa, hein? Esse cara é bom, hein? Então Jesus falando. Por que digo isso? Porque a primeira palavra que Simão se refere a Jesus, ele dá título, ele qualifica Jesus, ele diz assim, mestre, rabi, raboni, mestre. De onde veio essa base para essa afirmação de alguém que estava conhecendo uma outra pessoa naquele momento para referenciar como mestre? E a minha colocação, o conteúdo daquilo que Jesus dizia à multidão, já começou a fazer efeito no coração de Simão, diga amém. E ele diz, mestre. E ele vai dizer assim, olha, não pegamos nada, mas, que bom que sempre tem um mas, né? O mas poderia ser, todavia, entretanto, e a gente tem que aprender a caminhar com isso. O médico diz, vai morrer. O médico dá 10 dias, às vezes menos, às vezes meses, mas, se Jesus quiser, vai ser arrebatado ainda em vida, amém? Não vai dar certo, mas se Deus quiser, Ele faz dar certo. A gente tem que ter na nossa vida aberta a essas possibilidades, de que tudo pode apontar ao contrário. Jesus tem poder de transformar tudo para abençoar a nossa vida. E aí quando ele diz assim, baseado sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. Humanamente falando, Pedro poderia ter se negado de lançar as redes no mar, sim ou não? Sim ou não? Sim. E poderia até fazer isso de maneira natural, sim ou não? Sim. Até de maneira educada. Primeiro, estava conhecendo Jesus. Se comparar Jesus com Simão, quem é que entendia de pesca? Simão. Então, humanamente falando, ele poderia dizer assim, bom, vem cá Jesus, você é bom aí no ensino, gostei. Mas o senhor já pescou alguma vez? O que Jesus ia dizer? Eu não conheço o histórico de Jesus, ele poderia ter pescado, mas ele não era profissional. Qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Então, educadamente ou não, Simão poderia falar assim, Jesus, olha, a gente tentou a noite toda, você já pescou? Você não pescou. Então, o teu negócio é cadeira, teu negócio é mesa, fazer mesinha, tal. Deixa aqui com a gente, que aqui a gente manja. Não vamos não, porque a gente já sabe que hoje não dá. Mas o que aconteceu? Ele, por causa do reconhecimento, mesmo que fosse alguém que aos olhos humanos não era um especialista no lago de Genezaré, eles resolveram provar a fé. E isso faz toda a diferença. Todas as ações nossas devem ser baseadas na palavra de Deus. A nossa confiança, ela advém das promessas de Deus. A nossa confiança, ela advém daquilo que Deus nos prometeu na sua palavra. A gente não pode ficar confiando em pessoas humanas, a gente não pode confiar na nossa própria inteligência, na nossa própria força física. Todas as nossas ações e atitudes devem ser baseadas nas promessas de Deus e na sua palavra. Eu tenho também os direitos autorais para contar uma história verídica de um pastor que ficou desorientado na região de Campinas. Pastor fica desorientado? Fica ou não fica? Gente, eu não consigo imaginar o pastor Carlos desorientado. No período que eu convivo com ele, ele é um exemplo de equilíbrio, né? Mas alguns pastores aí, eles ficam desorientados. Tem pastor que peca, tem pastor que deixa o ministério, que causa sofrimento, que se desvia. Isso acontece, infelizmente. E um pastor amigo meu estava num período de desorientação. Por quê? Em 15 dias roubaram, na região de Campinas, da casa dele 2 automóveis. Os ladrões entraram lá para assaltar, levaram o carro, ele comprou outro carro e 15 dias depois, outros ladrões voltaram e aí levaram o segundo carro. Aí ele ficou desorientado, Maia, e ele foi e comprou um 8. Sabe o que é um 8?
um revólver calibre 38. E o pastor comprou um revólver. Aí vejam só, ele comprou um revólver pensando em se proteger, não sabia atirar, e aí pensou, bom, eu tenho que aprender a atirar. Na igreja dele, em Campinas, região do Taquaral, não posso falar mais, senão alguém vai fazer uma pesquisa e vai descobrir quem é o pastor. Uma irmã da igreja, o esposo não é crente, mas ele tem um estande de tiro. E aí ele falou, bom, é lá no estande, eu vou fazer a matrícula lá. Foi lá, fez a matrícula, pegou o revólver tal, e está lá no estande e tal, com abafador no ouvido, com os óculos, a lente, ele está lá, pei. Pastor Lampião. Pastor não é faixa preta, é faixa tiroteio. E aí o dono do estande, né, está lá, andando, vendo assim o movimento, de repente ele olhou e falou, opa, parece com o pastor da igreja da minha esposa, será que é ele? Foi aproximando, aí viu que era ele mesmo. Aí chegou lá, foi falar com o pastor e tuque, tocou nele assim, o pastor olhou, pastor, o senhor aqui, aí o pastor já ficou, né, meio desconfiado, né? Estou aqui, senhor aqui, pastor. Pastor, é algum hobby que o senhor tem? O senhor está aqui por algum hobby? Ou é alguma Olimpíada da Ordem dos Pastores? Pastor, qual é o objetivo do senhor aqui atirando? Aí o pastor se encheu de razão e falou assim, imagine você, Campinas está muito violenta, em 15 dias me levaram 2 carros da minha casa, eu comprei para me proteger. Quando ele falou que havia comprado para proteger, o dono do estande olhou assim e falou assim, pastor, o senhor vai atirar para matar? Aí ele falou, não, imagina, eu sou pastor, vou atirar para matar não, o ladrão entrar, eu dou um tiro para cima, dou um tiro no pé dele, ele assusta, vai embora e eu me livro. Aí aquele dono do estande falou assim, pastor, só que vai acontecer uma coisa, pastor. O ladrão vai entrar na sua casa, o senhor vai dar um tiro para cima ou no pé dele, ele vai assustar e ele vai embora. Mas, pastor, depois que passar o susto, o ladrão vai voltar. E ele volta, pastor, primeiro porque ele sabe que o senhor não tem coragem de atirar para matar. Quem tem coragem dá na testa. Ele sabe, o senhor não tem coragem de atirar para matar. Segundo, ele volta pelo desaforo. Terceiro, porque ele vai querer a sua arma para ele também. E quarto, pastor, sabe lá o que ele vai fazer com o senhor e com a sua família. O pastor foi diminuindo. Sabe lá o que ele vai fazer com o senhor e com a sua família. Nessa hora, já inferiorizado, aquele homem disse assim, pastor, o senhor quer um conselho? E pôs a mão no ombro do pastor. Pastor, o senhor quer um conselho? Ele falou, tudo bem. E aquele homem disse assim, pastor, confie em Deus. Deus usa o ímpio ou não crente para falar ao crente. Deus usa a mula, como usou Balaão. Deus usa bêbado, não dá tempo de contar a história do bêbado da Bolívia que se converteu. Deus usa até prostituta. Deus usa de tudo, eu não estou defendendo. Mas a palavra, apesar do veículo, nunca volta vazia. E naquela hora aquele pastor entendeu que ele estava buscando uma proteção, uma segurança humana, um artifício, e não há garantias. Morre mais gente, a gente falava, Maia, que morria mais gente no Rio de Janeiro do que na guerra do Iraque. Hoje é em São Paulo. São Paulo está um caos, a segurança lá. Não há garantias. A gente não tem como conduzir a nossa vida. Quem é que sabe se amanhã vai estar vivo aqui? Pode ser que Deus leve alguns essa noite. Não é terrorismo, não. Eu quero que todo mundo esteja vivo e domingo que vem novamente aí no meu sermão. Mas, gente, a gente vive num mundo sem garantias. E tem gente que acha que somente porque se converteu, ganhou um antídoto, agora não acontecem. Gente, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Mas a gente sabe qual é a pior coisa que pode acontecer a um ser humano. Qual é a pior coisa que pode acontecer a um ser humano normal na vida humana? Qual é? É a morte. A maior tragédia, humanamente falando, seria a morte.
E para isso Deus já deu jeito para você, amém? Porque a morte para nós não é o final, é o começo. A morte para a gente não é derrota, é vitória. Morte para a gente é dia de formatura. A gente foi aprovado na escola da vida, a gente recebe o canudo, cidadão celestial, e a gente vai andar em ruas de ouro. E olha, lá no céu é som e imagem. Dolby estéreo. A gente não tem noção do que é o céu. Mas Paulo disse assim, nem olhos viram imagem, não tem plasma que inventaram, a imagem que Deus preparou para você, você nunca viu, não tem nenhum tipo de qualidade que se aproxima aquilo de imagem que Deus preparou que a gente vai ver lá com Ele. Nem olhos viram, nem ouvidos, é som, ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então não é que a gente queira morrer, não é que a gente quer entregar os pontos, a gente vai viver. Eu quero viver 100 anos. Quem aqui tem esse sonho comigo? Gente, eu quero assim, viver 100 anos fazendo caminhada. Viver 100 anos sem estar caduco. Viver 100 anos ali, conversando com as pessoas, fazendo caminhada. Aí quando eu chegar em 100 anos, eu falo, Senhor, agora é lucro. A partir daqui o que o Senhor quiser, mas se Ele quiser me levar amanhã também, eu falo, não me incomodo. E se eu tiver que morrer agora, eu vou falar assim, Jesus, estou chegando. Vamos lá, eu quero ver tudo que o Senhor preparou aí. Nós temos que estar preparados para todas as coisas e vivermos de maneira vitoriosa, porque toda a nossa vida está colocada nas mãos do Senhor. Terceiro, a pesca maravilhosa vai acontecer se nós trabalharmos em cooperação. Ninguém é uma ilha. Você não foi concebido por Deus, você não veio a esse mundo para viver isolado, sozinho. A gente caminha nos nossos dias para cada vez mais o isolacionismo, as pessoas que vão se fechando em si mesmas, não querem interferência na vida, não querem interferir, mas também não querem que ninguém interfira. São as minhas coisas, os meus direitos. E as pessoas vão se fechando nessa sociedade, e isso afeta a família, isso afeta a sociedade, isso afeta a igreja. E nós fomos criados por Deus, seres relacionais. Gente, que maravilha. Eu gosto de gente, eu sou apaixonado por gente. E eu conheço alguns que também são. Agora, o mais interessante é que Deus fez com que a gente fosse assim, e todos nós precisamos uns dos outros, porque essa é a essência de Deus. Porque Deus não é um Deus sozinho. Deus, Ele é um Deus. Mas Ele se manifesta, a sua essência trina ou triuna. É Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo. Existe relacionamento entre eles de amor. O Pai ama o Filho ama o Pai. O Espírito Santo glorifica o Filho. E dessa maneira eles estão ali. Os textos que apresentam Deus operando na Trindade ou Trinidade, está no plural. Eia, desçamos, vamos lá confundir as línguas em Babel. E outros textos que apresentam essa essência de Deus. E assim como Ele vive harmonicamente entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Ele deseja que nós vivamos assim também entre nós. Ninguém é uma ilha, e o interessante é que a gente sente falta um do outro. Você já ouviu falar do eremita ou do ermitão? Os dois termos são aceitáveis. O eremita ou o ermitão tem uma figura da história em quadrinhos que é o urtigão. Quem já viu o urtigão? E aí ele mora no meio do mato. O eremita é alguém que desistiu das pessoas. O eremita, o ermitão, ele disse assim, está todo mundo errado, só eu estou certo, eu não aguento mais viver com ninguém, então vou morar no meio do mato. Aí ele se muda para o meio do mato e ele vai viver lá, longe das pessoas. Só que todo eremita tem um cachorro. E ele vai conversar com os pássaros. E ele pode ter um papagaio. Porque ele pode se mudar para o meio do mato. Mas a essência dele é relacional e ele vai sentir falta disso. Quem assistiu o filme O Náufrago? Mas aí ele está lá, naquela ilha sozinho, e ele tem que eleger um ponto de referência relacional. Ele pega aquela bola de vôlei da marca Wilson e desenha lá um rostinho e põe numa posição para que ele pudesse conversar, senão fica doido. Fomos seres criados para esse tipo de relacionamento. E isso acontece em família. Isso acontece na sociedade e na igreja. A pergunta para você agora
é como que você está na dinâmica dos teus relacionamentos. Está tudo bem? Está tudo bem no casamento? Tem ajustes para fazer no teu casamento? Está tudo bem na criação dos filhos? Os filhos com os pais, na sociedade, dentro da igreja? Nós precisamos passar a limpo quase que diariamente, sempre ver, porque a gente se machuca, a gente se esbarra e a gente tem que tomar cuidado com isso. E a base desse texto para falar desses relacionamentos é porque eles pescam e aí eles lançam as redes e o texto diz que eles vão puxar as redes para ver se tem peixe. Gente, eu acho tão interessante. Imagina que horas antes eles estavam no mesmo mar. Quantas vezes eles jogaram a rede no mar? Inúmeras vezes. E olha só o fato que acontecia. Eles estão de madrugada, joga a rede, abre a rede, rema um pouquinho mais para lá. Vamos aqui, esticou, agora, vamos puxar. Aí puxa e não vem nada. Não vem nada. Aí eles jogam de novo. Eles fizeram isso a noite toda, várias vezes. Só que agora, quando eles jogaram, eu imagino o coração acelerando. Eu imagino tudo pronto e de repente, gente, mão de pescador é mão experiente. Mão de pescador sente o peso. Porque na hora que eles deram a primeira puxada, opa, estava pesada, né? Opa, e um olha para o outro e fala, tem peixe. E quando a rede vai saindo do solo, o peixe quer fugir, ele começa a nadar e ele bate na rede, a rede com o peixe balança. E eles sentem o balançar, tem peixe, tem peixe. E eles vão puxando as redes e o barco vai se enchendo de peixes. Só o que aconteceu com o barco? A quantidade era tão grande, o que aconteceu com o barco? Quase estava afundando. O que eles fizeram? Vamos, gente. Eles chamaram outro barco. Como é que foi esse chamado? Megafone? Não dá para saber, mas eles estavam dentro do mar ali e o som se propaga. Então, de repente, Pedro gritou assim, ei, venham nos ajudar! Tem peixe aqui, muito peixe, venham! Por que um barco foi para lá? Gente, parecia pegadinha, né? Imagina a situação, eles tentaram a noite e não pegou nada. De repente eles vão num horário que não é propício. Os pescadores estão lá e falam, Pedro ficou doido. Ficou ouvindo aquele homem lá, agora foi lá de novo para o meio do mar. O que ele foi fazer? Daqui a pouco ele grita que tem peixe. Mas por que o barco se deu ao trabalho de sair e ir até lá? Sabe por quê? Por causa de uma palavra que é básica nos nossos relacionamentos. A palavra confiança. Se a confiança está perdida, o relacionamento está rompido. A confiança pode ser restaurada. Mas aqueles homens foram porque conheciam Pedro. Sabia que Pedro não ia enganá-los. E aí houve cooperação. O texto vai dizer o quê? Encheram aquele barco. E depois chegou outro barco. Encheram o segundo barco. E o que aconteceu? Quase afundou os dois barcos. Sem a cooperação, o que iria acontecer? Duas coisas somente. Se eles não chamassem outro barco e eles dissessem assim, não, vamos pegar tudo sozinho. Duas coisas poderiam acontecer. Quais são? Eu prefiro, tá certo, irmão Vander, mas eu prefiro começar aqui por essa opção. No mínimo, metade da pescaria seria perdida. A gente perde muito quando a gente briga. A gente perde muito quando não há consenso. A gente perde muito quando o diabo semeia intriga. A gente perde muito no litígio. A gente ganha mais na união. Amém? Metade já seria perdida. E a segunda opção, o barco iria afundar. Não deixe o barco da tua vida, dos teus projetos afundar, porque você está andando autossuficiente. E tem gente que é extremamente orgulhoso e orgulhosa, não quer pedir ajuda a ninguém, quer provar para todo mundo, não, eu vou fazer, eu vou mostrar, eu vou conseguir, e vai fazendo tudo sozinho, e não é capaz de ter a humildade de dizer assim, por favor, você pode me ajudar? Eu cansei, eu estou cansado, eu preciso, me ajuda, por favor. Quando isso acontece, o lucro, a eficácia e o êxito serão muito maiores quando a gente caminha junto. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos.